Bom, em primeiro lugar, quero agradecer, cumprimentar o senador Lazier, o senador Romário, todos os presentes, todas as presentes também, por essa oportunidade de poder falar para vocês nesse contexto e trazer contribuições para o aperfeiçoamento ou a discussão, né, desse projeto de lei, que, como o senador já falou, já vem sido bastante discutido, mas que se trata de um tema palpitante, um tema que está prestes a ser discutido, inclusive, no contexto das Nações Unidas, no mês que vem. Então, tem suscitado diversas posições que muitas vezes têm sido apaixonadas a respeito desse tema, e eu tenho tentado, sempre que eu analiso, procurar olhar o que eu consigo encontrar de literatura científica para poder justificar o que eu vou afirmar para vocês. Uma literatura científica que eu preciso frisar, é importante, embora eu seja psiquiatra, é uma literatura que eminentemente precisa ser interdisciplinar. Ela deve ler da medicina, mas também deve aprender com direito, com as ciências sociais, com a toxicologia, enfim, com diversos campos onde se envolve a questão das drogas, né? E é nesse contexto que eu vou trazer essa apresentação para vocês. Gostaria de comentar, primeiramente, que é a primeira vez que eu sou traduzido em Libras, né, na minha vida. Eu acho isso particularmente emocionante. Eu acho a discussão, o contexto da inclusão, e a gente vai ver que algumas das questões sociais de inclusão também estão vinculadas ao contexto das drogas, me toca. E aí, nesse sentido, deixa eu fazer uma pequena provocação e reclamação pela ausência de mulheres na mesa. Infelizmente, não tivemos aqui nenhuma mulher presente, mas, enfim, vou pelo menos tentar trazer uma questão aqui vinculada à política de drogas que toca o campo das políticas para as mulheres também. Bom, então eu quero já começar essa fala a partir de um ponto de partida que é, no meu entendimento, indiscutível. Nós não precisamos discutir isso hoje, que é o de que drogas causam danos, né? Drogas lícitas, drogas ilícitas, né? Elas têm o potencial de fazer malefícios às pessoas. Então, em nenhum momento vocês vão me ouvir procurando minimizar o impacto negativo que as drogas podem ter nos indivíduos e na sociedade, né? Vou centrar a minha apresentação em um ponto específico, que é o que eu tenho estudado mais profundamente e é onde eu entendo que eu possa contribuir mais para essa discussão. Mas gostaria de apresentar para vocês alguns dos elementos de propostas de transformação nas leis de drogas no mundo, no sentido de relaxar algumas das amarras que têm sido colocadas a respeito dessas leis, né? Então, a gente teria, em um primeiro princípio, esse já em vigência no Brasil, que é a despenalização, a ausência de pena de privação de liberdade para um delito, que é o caso do porte de drogas para uso. No Brasil está despenalizado, em teoria, ninguém é preso por conta de porte de drogas. Vamos ver um pouquinho mais para adiante que não é bem assim, mas é mantido como crime. Essa é a discussão, inclusive, que está em foco no Supremo Tribunal Federal, né, a discussão sobre o artigo 28, que é o que considera como crime o porte de drogas para uso, né? Mesmo que não tenha penas de reclusão de liberdade, tem outros tipos de penas alternativas. Outra proposta é a da descriminalização, que é a ideia de que o porte de drogas para uso deixaria de ser crime. Porém, tráfico de drogas continuaria a ser considerado como um crime. E a descriminalização nada mais é do que considerar que o usuário de drogas não é um criminoso. Essa é a ideia básica por trás dessa discussão. Há propostas da regulamentação pela legalização, né? A ideia, né, advogada por um determinado grupo, inclusive do qual eu faço parte, que entende que em algumas drogas, possivelmente, a regulamentação pela legalização possa minimizar os danos maiores do que pela condição de criminalização como está agora, mas eu não vou discutir isso hoje. E a outra é a do uso medicinal de substâncias psicoativas, e o que está em voga, que está em maior discussão atualmente, é a maconha. Também não vou abordar esse tema, menos no finalzinho, apresentando alguns dados de uma pesquisa a respeito da opinião dos parlamentares. Então, muito brevemente. Mas depois a gente pode discutir o assunto nas perguntas. Quando a gente fala de descriminalização, todo mundo que já estudou um pouco sobre o tema lembra de Portugal, né? Isso começou em Portugal. Pelo menos se discute isso, né? Quando se ouve falar que a descriminalização, né, deixar de considerar o usuário um criminoso, começou em Portugal a partir de 2001.
Não é bem assim, porque, na verdade, algumas drogas já estavam descriminalizadas em alguns estados americanos e o Uruguai nunca chegou a criminalizar o uso de drogas, né? Mas a verdade é que, atualmente, nós temos um grande número de países que já tomaram essa medida, seja por via parlamentar, seja por decisão das suas cortes supremas, né? É um número grande de países, basicamente, da Europa e da América Latina. Então, eu queria começar com uma pergunta, né, focando já na descriminalização, de qual seria o impacto negativo. O que a gente poderia esperar de negativo a partir da descriminalização do porte das drogas para uso? E é disso que eu estou falando. Aqui a gente tem um dado do Relatório Europeu sobre Drogas de 2011, né, onde se marca com essa barra vertical o ano em que se mudou, né, o status legal, ou aumentando a quantidade de penalização para o porte ou reduzindo em diversos países da Europa. Olhando de uma maneira a voo de pássaro, o que a gente pode perceber é que aqui onde houve a redução de penas, né, como aqui no Reino Unido, como na Grécia, na Portugal, na Finlândia, a prevalência do uso, especificamente de maconha, né, quer dizer, as taxas de uso de maconha no ano anterior à pesquisa não variaram, né? Então, no tocante, pelo menos, do que a gente tem visto a respeito da maconha, e isso se sustenta em outros dados, né, não parece haver uma influência nem no sentido de aumentar e nem de diminuir. Então, quem diz que a descriminalização vai diminuir a frequência também não está correto. O que a gente observa são flutuações, essas flutuações elas são previstas, inclusive, na verdade, e não encontramos nada que possa indicar, em termos de políticas nacionais e dados nacionais, algo que corrobore que o consumo aumentou. Nas Américas, né, se a gente for olhar pontualmente, a média do uso de maconha e de cocaína no ano anterior, né, nos países que criminalizaram ou descriminalizaram, não existe uma relação muito direta, né? Os países que criminalizaram há mais uso de maconha e um pouquinho menos de uso de cocaína no ano anterior. E nos que descriminalizaram há menos uso de maconha e um pouco maior uso de cocaína. Isso para reforçar essa ideia que eu já mencionei para os senhores e senhoras de que não parece haver uma relação profunda, nem no sentido de aumentar e nem de diminuir, né? Se não diminui, já é uma tranquilidade a gente saber que, até onde a gente tem disponíveis os dados, não aumenta. Muito se fala de Portugal, né? Dependendo do ano que você pega, você pode dizer que aumentou ou diminuiu. A minha interpretação, no correr dos dados, ao longo da série histórica, é que não há justificativa para dizer nem que aumentou, nem que diminuiu. Sobre acidentes de carro, que é outra preocupação também, a descriminalização poderia aumentar o consumo e, com isso, aumentar o risco de acidentes com veículos automotores, né? Os dados que a gente tem dos nossos vizinhos, na verdade o Chile não é vizinho, mas aqui dos nossos países próximos da América Latina, é que não parece haver também vinculação. Essa barra aqui é o ano em que houve a descriminalização, na Argentina, na Colômbia e no Chile, e a gente não encontra relação direta entre aumento ou diminuição de número de mortes, né, por habitantes, por 100 mil habitantes. O que a gente pode falar da criminalização a respeito da descriminalização a respeito da segurança e a criminalização também, né? Primeiro, a gente precisa ter a consciência de que nós somos um país onde o ato vinculado ao consumo de drogas está eivado de violência. A gente tem um dado aqui do Global Drug Survey, que é uma pesquisa feita por internet no mundo inteiro, né? E mesmo que a gente coloque uma certa crítica por ser uma pesquisa feita por internet, é muito gritante a diferença do percentual de usuários de cocaína que relataram terem sofrido violência no momento da compra, né? De 28%, enquanto o segundo colocado é a Espanha, com próximo de 8%. Né? E essa violência ela está não só vinculada à violência dos traficantes, mas também à violência da polícia. Então, o processo de criminalização é um processo associado, pelo que a gente consegue perceber, à violência. Mas não fiquemos só em dados brasileiros. A gente tem esses dados mexicanos. Em 2006, houve a militarização da guerra às drogas no México, né? Foi tomada uma atitude no sentido de se combater mais fortemente o tráfico de drogas naquele país. E o que aconteceu, ao contrário do que se esperaria, é que o número de crimes associados a drogas aumentou e o número de crimes não associados às drogas também aumentou.
Política de drogas é cheio desses dados paradoxais, onde a gente acha que, pura e simplesmente, o aumento da repressão vai melhorar a situação, diversas vezes isso não acontece. E é preciso que a gente olhe esses dados com frieza e com calma. Aqui a gente tem uma tendência na América Latina do aumento de penas mínimas para tráfico de drogas. Né? Essa é uma tendência continental, né, do nosso continente. A gente vê a soma das penas crescendo desde 1950 até 2013, e eu quero lembrar que o atual projeto de lei em tela aumenta ainda mais, então esses dados ainda não dizem respeito ao que já temos, não ao que teremos. Né? É preciso refletir se essa é a melhor saída para resolver a questão. Embora ela pareça muito óbvia, cada vez mais experts têm criticado. É claro que há também os que apoiam, mas há experts criticando esse tipo de medida. E um fato bastante claro que a gente tem é o aumento da população prisional brasileira. Né? A partir de 1990, onde a gente tinha 90 mil presos, isso subiu, para até os dados que eu tenho aqui de 2012, para próximo, né, de 550 mil pessoas, 500 mil de pessoas encarceradas. Um crescimento muito maior do que o aumento da população brasileira, evidentemente. E com uma peculiaridade, 1/4 dos presos brasileiros estão presos por tráfico de drogas. E 2 em cada 3 mulheres. Essa é uma questão extremamente importante e é por isso que eu já friso porque que eu fiz essa ressalva em relação à presença de mulheres na mesa. Né? Então, claramente, o aumento da penalização no campo das drogas tem trazido um impacto na população prisional brasileira. E cabe perguntar se a prisão brasileira é o melhor lugar para você reabilitar uma pessoa, inclusive na questão das drogas, a gente sabendo que nas prisões brasileiras, como é um padrão nas prisões do mundo inteiro, se usa muita droga. Os dados do Instituto Sou da Paz indicam o seguinte, a respeito de uma amostra de presos por tráfico no Brasil em 2014. Né? 94,3% dessas pessoas não pertenciam a organizações criminosas. 97% deles não portava qualquer tipo de arma. 68% dos presos por tráfico de maconha foram pegos com menos de 100 gramas. Há que se considerar seriamente se, de fato, nós estamos prendendo traficantes. E a gente tem um dado aí que pode aprofundar um pouco mais a nossa reflexão a respeito disso. Esses são dados que foram feitos pelo Centro de Segurança e Cidadania da Universidade Cândido Mendes. São dados do ano passado, referentes a 2013. De 1.330 pessoas que foram acusadas de tráfico na cidade do Rio de Janeiro nesse ano, foram acompanhados pelos pesquisadores do projeto ao longo do tempo para verificar qual era o desfecho. Dessas pessoas, metade delas não foi presa por tráfico. Metade foi considerada usuário e recebeu penas alternativas. O composto dessa outra metade eram os que receberam penas alternativas. Houve pessoas que foram simplesmente absolvidas e houve outros encaminhamentos, mas principalmente foram os absolvidos e os considerados como usuários. Acontece que essas pessoas ficaram, em média, 221 dias presas provisoriamente até que se definisse se eram usuários ou não. Isso significa 7 meses de prisão. O cálculo, né, da prisão indevida dessas 671 pessoas dá um custo de R$8 milhões. A sociedade brasileira está disposta a pagar esse custo? Não só o custo financeiro, porque o usuário que fica preso provisoriamente junto das facções criminosas se profissionaliza. Esse é um elemento que a gente deve levar em consideração também. Né? Este é um elemento também para a gente pensar quando a gente diz assim, não devemos mudar no Brasil porque já está despenalizado. Só que, se você for pobre e preto, tem uma grande chance de você ficar meses até você receber a sua sentença de despenalização. De que você ficou preso para se descobrir que você não precisava ficar preso. Porque você foi pego em um local onde circulam traficantes. Há um monte de discussões aí sobre como são dados esses flagrantes, quem são as testemunhas. Eu não vou entrar nessa discussão porque eu não sou do campo do direito, mas vale a pena olhar esses dados também. E, bom, eu sou do campo da saúde. Né? Queria lembrar um outro aspecto importante quando a gente fala de encarceramento, né? Que é o risco do encarceramento para a saúde mental. A gente fala, e é fato, né, bastante bem delimitado, de que o uso de maconha precoce e intenso na adolescência é um fator de risco para a psicose. Não vou colocar isso em debate.
Podemos colocar em debate se a melhor forma de controlar isso é pela proibição ou não. Se no processo da proibição, os moleques não vão na biqueira e compram o quanto querem. Mas tudo bem, não vou nem trazer essa discussão. O ponto é que o risco de psicose na vida é 3 vezes maior se a pessoa tiver feito uso na adolescência e em grandes quantidades de maconha, né? E no risco para quem é encarcerado? Não surpreendentemente, isso não é muito pesquisado. Mas aí fizeram uma pesquisa, há um dado britânico, né, Jarrett e colaboradores, indicando que, na primeira semana de encarceramento, 3% dos pesquisados do levantamento que eles fizeram desenvolveram sintomas psicóticos. Isso significa 300 pessoas em 100 mil. Isso é 10 vezes o risco de alguém desenvolver um sintoma psicótico no ano inteiro. Vocês vejam que eles têm 10 vezes o risco em uma semana de se desenvolver na população geral no ano inteiro. Então, não é qualquer coisa. Assim como qualquer psiquiatra atendeu alguém que ficou psicótico porque usou maconha, qualquer psiquiatra atendeu pessoas que ficaram psicóticas porque foram presas. A gente não pode ignorar isso também. E nós temos que pesar os 2 riscos e ver qual é a decisão que a gente deve tomar diante desses 2 riscos. E como é que a descriminalização afeta a saúde pública? Bom, se ela não, aparentemente, pelos dados que a gente tem, não aumenta consumo, não parece aumentar acidentes de trânsito, onde é que está o impacto? E aí eu queria falar do impacto virtuoso, porque aí seria uma justificativa para a gente considerar seriamente essa possibilidade. Quando o indivíduo deixa de ser considerado um criminoso, um indivíduo que faz uso de drogas, a discussão é de que aumenta a chance dessa pessoa procurar o sistema de saúde, porque ele não corre o risco, muitas vezes esse risco é fictício, os usuários pensam que vão ser denunciados, isso não é a prática dos serviços de saúde, mas a criminalização aumenta esse risco. E, além da gente poder dar, quando alguém é pego com o uso de drogas e é usuário, é importante que se fale disso também, não é por uma medida mágica de descriminalização, é preciso também reforçar como é que o sistema vai acolher essas pessoas que forem identificadas como usuárias, isso é muito importante. E Portugal fez um belo trabalho onde, inclusive, a taxa de transmissão do vírus HIV, né, por vias de uso de drogas caiu incrivelmente, com também uma queda na transmissão sexual de heterossexuais. Então, o impacto da descriminalização em Portugal, e lembrando que a droga mais problemática para eles é o uso de opioides injetáveis, então, com um risco muito grande de transmissão. Aqui não é o caso nosso com o crack, o número de usuários injetáveis é bem menor, né, mas isso mostrando como que, mudando uma série de medidas, tirando o usuário do papel de criminoso e o colocando no papel de usuário do sistema de saúde, isso pode ter impactos positivos. Outro dado que vale a pena a gente comparar em termos de Europa é o número de mortes induzidas por drogas por 1 milhão de habitantes, né? Então, a gente tem em Portugal esse número aqui, pequenininho ali, e eu gostaria de comparar, frisar para vocês, uma diferença que é de um país que é bastante rigoroso, inclusive criminaliza usuários, que é a Suécia, que tem aproximadamente quase 23 vezes o maior número de mortes por uso de drogas do que Portugal. Não necessariamente a gente precisa entender que isso tenha sido única e exclusivamente pelo processo de descriminalização. Não quero vender essa ideia para vocês. Mas o que eu quero dizer para vocês é que o fato da descriminalização ter acontecido em Portugal não fez o número de mortes aumentar. E é bem provável que tenha reduzido. Então, como é que a gente se prepara para uma política de drogas do século XXI? Por que eu estou usando esse termo século XXI? Porque saiu recentemente, na revista Lancet Psychiatry, né, uma das grandes respeitadas revistas psiquiátricas do Reino Unido, um editorial dizendo que chegou a hora de sairmos do século XX no campo das políticas de droga e chegarmos no século XXI. É com dados desse tipo que eu gostaria de fomentar a reflexão de vocês, né? Dados que eu estou anexando alguns desses documentos que eu estou apresentando para vocês. Vai estar disponível junto com a apresentação no site, eu já confirmei aqui com o pessoal da assessoria, né? E queria trazer para vocês as sugestões trazidas por um artigo de 54 páginas, publicado há poucos dias na revista Lancet, né, que se chama Saúde Pública e Política de Drogas Internacional, com um grupo que foi formado a pedido da revista Lancet pela Universidade Johns Hopkins e que faz uma série de recomendações na mudança de política de drogas.
Antes de fazer essas recomendações, eles dizem o seguinte: políticas destinadas a proibir ou suprimir fortemente as drogas apresentam um aparente paradoxo. Os formuladores de políticas dizem que elas são necessárias para preservar a saúde e a segurança públicas. Ainda assim, elas fazem aumentar, direto ou indiretamente, a violência letal, a incidência de doenças, a discriminação, a migração forçada, a injustiça e o enfraquecimento do direito do povo à saúde. Não sou eu que estou dizendo. É um conjunto, é um painel de especialistas da Johns Hopkins, montado pela Johns Hopkins. E eles fazem uma série de recomendações. Entre elas, descriminalizar delitos menores, não só consumo e posse, mas eles chegam a dizer da descriminalização da venda de pequenas vendas de droga. Eu não estou entrando nesse ponto, estou falando apenas de consumo e posse. A redução da violência associada ao policiamento das drogas, que se aplica principalmente a indivíduos de pele escura no Brasil. Trazer a redução de danos como um pilar central para os sistemas de saúde das políticas de droga. Tratar HIV, hepatite C, tuberculose de quem faz uso de drogas, entender que essa população é uma população majoritária para se fazer a prevenção da transmissão e da incidência dessas drogas. Formular políticas de drogas que não sejam danosas às mulheres. Tomar cuidados com a cadeia produtiva que está envolvida na produção de drogas. Como é que a gente resolve a questão de quando as pessoas param de plantar uma planta para fornecer droga ilegal, como é que isso pode ser substituído por uma outra opção econômica viável? E outras discussões aqui, meu tempo está curto, eu vou ter que avançar, mas eu queria dizer que existe necessidade de mais pesquisa sobre política de drogas no mundo, não só no Brasil. Há necessidade de trabalharmos com abordagens científicas dos experimentos de regulação, como, por exemplo, o Uruguai e o Colorado, e incluir saúde, direitos humanos e desenvolvimento nas métricas para se julgar o sucesso da política de drogas e não somente a abstinência de drogas. Mas o que é que pensam, para concluir, os parlamentares brasileiros sobre esses assuntos? Então, rapidamente, eu vou mostrar. A pergunta feita para os deputados, numa amostra de 200 deputados, foi perguntado para eles se o usuário de drogas deve ser criminalizado. Se a gente somar os que dizem depende da droga e os que dizem não, o número chega a 80%. No caso dos senadores, o número é ainda maior. Então, os parlamentares brasileiros que responderam a essa pesquisa recusam a ideia de que o usuário de drogas deva ser tratado como um criminoso. E esse é o ponto fulcral da minha apresentação hoje. A gente tem um documento que discute alguns desses dados que eu apresentei para vocês, ele vai ficar disponível também, ele foi apresentado ao STF, e eu vou concluir minha apresentação lendo o parágrafo final dele. Antes disso, eu quero só mostrar para vocês que o número de parlamentares brasileiros, aqui os deputados, que consideram que a maconha possa ter algum tipo de potencial terapêutico, ou a maconha, ou os seus elementos químicos, é mais da metade dos que responderam. E esse número é ainda maior se a gente considerar os senadores brasileiros. O número é quase total de senadores que consideram, dos 30 senadores, 20 senadores que foram entrevistados, de qual é a opinião deles a respeito da maconha medicinal. Mas isso é um assunto para a gente poder conversar depois no momento do debate. Concluindo, eu queria dizer o seguinte: o aumento da repressão não tem sido associado a respostas mais eficientes na América Latina no campo das políticas de drogas. Tratar o usuário de drogas como criminoso é iníquo e ineficaz. O impacto da descriminalização, segundo as evidências interdisciplinares, se ele existe, é positivo. E a pergunta é, as pessoas perguntam, o Brasil está preparado para descriminalizar? Eu acho que a pergunta é, o Brasil está preparado para assumir o ônus de uma política de drogas que é do século passado? E aí eu concluo lendo aqui o nosso texto. Por fim, é preciso entender que a reiterada afirmativa de que o Brasil ainda não está preparado para a descriminalização do uso se traduz em dizer que estamos preparados para sermos um dos poucos países sul-americanos que mantém, oficialmente, sanções de natureza criminal para usuários de drogas. Significa ainda ratificar a mensagem de que o usuário problemático de drogas é antes um criminoso do que alguém que pode ter a necessidade de cuidados à sua saúde.
significa também adotar uma postura que tem o potencial de gerar distorções no sistema de justiça criminal e, com isso, causar impacto negativo para a saúde física e mental dos nossos cidadãos. É isso que queremos para esse país? Fica a pergunta. Obrigado.